Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, versículos 4 e 5. Algumas pessoas ficam confusas porque dizem, a Bíblia não ensina que nós estamos debaixo da lei? Bem, vamos olhar uma passagem da Bíblia com cuidado, quero ver se você é bom estudante da Bíblia. Por isso, não dê uma resposta que você acha que eu quero receber. Mas ao ler a Bíblia, dê a resposta que a Bíblia diz. Bem, o que significa estar debaixo da lei? A Bíblia nos ensina que não estamos embaixo da lei. Vamos olhar essa passagem, Romanos 6, verso 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia nos diz, nós não estamos debaixo da lei? Ela diz isso? Alguns de vocês hesitaram. Vocês acham que não quero que digam, lá diz, estamos debaixo da lei, então vocês murmuraram e dizem, não estou certo. Então vamos olhar na Bíblia, não se importe com o que eu digo, é importante o que a Bíblia diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. A Bíblia diz que não estamos debaixo da lei? Sim, muito bem, ela diz que não estamos debaixo da lei, mas ela diz, porque não estáis debaixo da lei, nós podemos quebrar a lei, não temos que guardá-la. Olha o que a Bíblia diz, pois que pecaremos, que é pecado mesmo? A transgressão da quebra da lei de Deus. Devemos quebrar a lei de Deus, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É claro que não. Então Paulo diz, se você tem a ideia de que pode quebrar a lei de Deus por não estar debaixo da lei, você está totalmente errado, porque Paulo diz, claro que não. Bem, o que significa estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei significa estar debaixo da lei como um sistema de salvação. Em outras palavras, estar debaixo da lei significa que estou dizendo, Deus, não preciso da sua graça, Deus, não preciso da cruz, o que faço pode salvar-me. Minhas obras são suficientes, minhas obras são boas o bastante e eu mesmo me salvarei. Se esta é a minha atitude, porque a minha vida não é perfeita e porque eu falhei, porque eu pequei, porque eu quebrei a lei de Deus, então a lei que quebrei me condena. Então estar debaixo da lei é estar na lei como um sistema de salvação para tentar me salvar pelas obras e quando isso falha, eu estou perdido. Estar debaixo da lei significa algo contrário. Uma vez que quebrei a lei de Deus, estar debaixo da lei significa morte, porque a Bíblia diz, o salário do pecado, ou o salário da quebra da lei é o quê? A morte. Estar debaixo da graça significa que venho a Jesus. Agora notem o que a Bíblia diz. Ora, nós não sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 19 e 20. Então a Bíblia diz que a lei não nos pode justificar, que a lei não nos pode salvar. A lei diz isto é certo e isto é errado. A lei diz isso é pecado. A lei é como um espelho. Suponha que esteja vindo do trabalho no meu carro e eu chego em casa e eu tenho um pouco de óleo aqui e um pouco de óleo aqui na ponta do nariz. E eu tenho um pouco de óleo na face e óleo aqui e aqui também. Então eu entro em casa, jogo os meus braços em volta da minha adorável esposa para lhe dar um beijo e ela diz, querido, você tem óleo no seu nariz e se encostar no meu vai sujar o meu nariz também. Você tem óleo aqui e aqui, vai se lavar. E eu digo, querido, eu não tenho óleo no rosto, não sinto nada. E ela diz, querido, eu estou certa de novo, olhe no espelho. Então eu vou lá e ela está certa. Há óleo no meu nariz, e óleo no meu queixo, e óleo na minha face. O espelho não me limpa. Ele simplesmente diz, Mark, é melhor você pegar o sabão e se lavar, porque pela lei vem o conhecimento do que? Do pecado. A lei revela o que o pecado é.
me guia a Jesus e sua graça me justifica, sua graça me perdoa, sua graça me limpa. Estar debaixo da graça significa que eu aceito a graça de Deus como meio para a minha salvação. Eu aceito o seu perdão, eu aceito sua misericórdia pela fé. Eu aceito a morte de Cristo no lugar dos meus pecados. Talvez possa ilustrar assim. Há algum tempo atrás, eu estava fazendo uma série de palestras como esta, e eu saía do local de reuniões e eu estava com pressa. Algumas vezes, pregadores estão com pressa. E os sapatos que eu estava usando naquele dia estavam um pouco pesados. E como resultado, esses sapatos pisaram no acelerador com muita força. E então eu parti e já ia na estrada, eu estava bem, ia a 90, 100 por hora, não era tanto assim. Mas saí da estrada e havia uma pequena rua em que a velocidade máxima era 45 ou 50. Eu estava indo, eu tenho que falar a verdade, 70, talvez 75, talvez 15 ou 20 a mais do limite de velocidade. Um daqueles rapazes, vocês sabem, de uniforme escuro com distintivo e um capacete preto. Meus tradutores terão que descrevê-los para suas línguas, mas continuando. Um desses rapazes de uniforme escuro com um distintivo e capacete, ele acenou para mim e eu pensei, quem poderia ser? Por que não reconheci? Eu sabia que não estava acenando para mim. Então parei no acostamento e saí do meu carro e ele disse, eu quero a sua carteira, me dê a sua carteira. Então imediatamente eu puxei minha carteira ministerial e dei a ele. Ele olhou e disse, pastor, eu não quero sua carteira ministerial, eu quero sua carteira de motorista. E eu disse, minha carteira de motorista. Então eu tirei minha carteira de motorista e dei a ele. Eu sabia que se me desse uma multa, uma vez que a polícia começa a preencher uma multa, você está com problemas. Então eu sorri e falei, senhor, antes de preencher a multa, eu posso falar uma coisa? Ele disse, pastor, nada de pregação. Então eu disse, mas senhor, é só uma palavra. Ele falou, ok, pode dizer. Eu disse, senhor, eu saí de um auditório onde preguei e você e eu estamos do mesmo lado. Você pega as pessoas depois que quebram a lei e eu as digo para não quebrarem as leis e tento ajudá-las para que não as quebrem. Então pelo menos tenha piedade só uma vez. Você faria isso, oficial? Sim, estamos realmente do mesmo lado. E ele disse, pastor, eu vou ter piedade desta vez. Agora, amigos, voltei para o meu carro, entrei. O que eu merecia? Eu merecia uma multa. Mas ele me deu o quê? Graça. Eu estava debaixo da lei quando eu o quê? Quebrei a lei. Mas ele me deu o quê? Graça. Então eu disse, minha esposa querida, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Eu já estou atrasado, vamos sair daqui. Eu entrei no carro, liguei o motor, cantando o pneu e nós saímos a 120 km por hora porque não estávamos debaixo da lei, estávamos debaixo da graça. Saímos o mais rápido que podíamos. Está certo isso? Eu entrei naquele carro, meus sapatos eram duros, e eu dirigi bem devagar, olhando no meu retrovisor, e a velocidade máxima era 60 e eu estava a 55, 56 o caminho todo, porque eu estava debaixo da graça e não queria abusar da misericórdia do oficial para quebrar a lei. Quando você está debaixo da graça, isso te leva à obediência. Você ama tanto a Jesus que você quer obedecê-lo, e isso é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, verso 31. Por favor, leiam comigo, por favor. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Quantos de vocês hoje, levantando a mão, dizem, eu acredito que quando somos salvos pela graça, somos levados a amar Jesus e guardar a lei. Posso ver as mãos? Claro, isso faz sentido. A Bíblia diz que nos últimos dias da nossa história haverá muitos falsos ensinamentos por aí. Notem como as escrituras colocam isso. 1 João 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É o quê? Mentiroso. Eu não chamei disso. É uma linguagem muito forte. Qualquer um que disser, eu o conheço e não guardar os seus mandamentos, é um mentiroso e nele não está o quê? A verdade. É um mentiroso e nele não está o quê? A verdade. Se você quer conhecer a verdade, não vá a um pastor que diz que a lei foi pregada na cruz e abolida ali, porque a Bíblia diz, aquele que diz,
Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está o quê? A verdade. Não está nele a verdade.